Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje estamos iniciando o nosso módulo 2, o nosso módulo de aspectos gerais. O que nós vamos aprender nesse módulo? Como o próprio nome já diz, aspectos gerais. Nós vamos entender nesse módulo tudo de mais inicial possível a respeito de redação para o Enem, tá bom? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a bendita. Como funciona a redação da nossa prova do Enem. É importante que nós já levemos, a partir de hoje, que o texto que vai ser exigido pelo Enem é um texto chamado de texto dissertativo argumentativo. Esse é o texto que nós vamos escrever no nosso Enem. Então, você tem em mente, talvez, que existem vários tipos de texto. Tem um texto narrativo, a descrição, texto dissertativo informativo, dentre outros. Mas o texto que nós vamos escrever na prova do Enem é um texto chamado de texto dissertativo argumentativo. É importante dizer que esse tipo de texto ele não é cobrado em todos os vestibulares. Tá? Então é importante que, se por exemplo você fizer um processo seletivo diferente do Enem, você procure saber que tipo de texto que vai ser exigido naquela prova, porque não são todas as provas que vão estar exigindo esse mesmo texto, o texto dissertativo argumentativo. Então é importante que, você, se por exemplo você fizer uma prova de uma universidade que está fazendo um processo seletivo dela próprio, qual é o tipo de texto que essa prova, que essa universidade está pedindo? Vamos pesquisar para que a gente possa estudar esse outro tipo de texto, porque o nosso foco aqui é o Enem. É importante dizer que muitas pessoas ficam às vezes com medo. Mateus, se chegar um tema para mim que eu não sei sobre aquele assunto, ou talvez sei só um pouquinho, é importante que a gente entenda que o Enem não está procurando especialistas no tema, mas pessoas que saibam fazer o quê? Estruturar um texto. Então o Enem não quer que faça ali a prova dele as pessoas que sabem o assunto e que sabem tudo, já assistiram um monte de artigo. Não é esse tipo de pessoa que o Enem está procurando. O Enem está procurando as pessoas que saibam estruturar um texto. Porque lembra, Enem, Exame Nacional do quê? Do Ensino Médio. Então, ele sabe que não vão ter pessoas que saibam todo o conhecimento sobre aquele assunto. Mas ele está procurando pessoas que saibam escrever e passar esse pouquinho que sabem de maneira organizada. É importante dizer que, então, já presume-se que o estudante não tem um vasto conhecimento acerca do assunto específico, que será cobrado, mas é avaliado principalmente se do pouco que sabem conseguem escrever um texto de maneira organizada, como a gente já conversou sobre. Outra coisa que também nós precisamos conversar aqui é que, como a redação é um texto que, me diga, é um texto, e esse texto é o quê? Escrito. O escritor, quem é o escritor? Você. Deve fazer o quê? Deve convencer o leitor por meio das suas palavras. Porque tem muitas pessoas que sabem se expressar de maneira verbal, falando, mas escrevendo é uma lástima. E você não é esse tipo de pessoa, não é? Bora combinar aqui. Então, o que é que nós temos que ter em mente? Eu tenho várias ideias sobre aquele determinado assunto. Eu preciso passar para o papel. Porque, às vezes, quando eu estou corrigindo uma redação de um aluno e tudo mais, aí eu não consigo entender o que aquele aluno quis passar a partir daquele posicionamento, a partir daquela argumentação, talvez. E eu fico... Tá, o que ele quis dizer com isso? É porque o aluno não soube passar as ideias que ele tinha pro papel. Então nós precisamos ter isso em mente, que você precisa passar o conhecimento que você tem pro papel. Se você quer defender alguma coisa, explique de maneira específica sobre aquilo. Deixe muito bem claro sobre o que você quer falar, tá bom? Vamos falar também sobre a avaliação aqui do Enem? O Enem, ele não avalia a tua redação a partir do humor dos corretores, né? Vamos falar, ele tá de mau humor hoje, vai me dar uma nota baixa, ele tá de bom humor, ele vai me dar uma nota alta. Não é bem assim. O Enem estabeleceu critérios. Esses critérios nós chamamos de competências. Então, se você vê alguém aí falando na internet a respeito de redação e trata de e falar essa expressão competências, o que são as competências? São os critérios que o Enem utiliza para avaliar a redação, tá bom? E quantos critérios o Enem tem para avaliar a redação? Ao total são 5. Então nós temos 5 competências que vão avaliar o teu texto.
Tá? Então, o corretor não avalia o teu texto a partir do humor dele do dia. Ele acordou de mau humor, vai me dar uma nota baixa. Não é bem assim, mas a partir dos critérios que foram previamente estabelecidos. Tá bom? Isso a gente já precisa ter muito em mente. Mas logo mais a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre a proposta de redação? O que é a proposta de redação? Quando chega o Enem para ti, nós já conversamos em vídeos passados que vai ter a prova de linguagens, redação e humanas, né? Lá no teu primeiro dia. Aqui, tratando-se do Enem, nós vamos ter uma proposta de redação, que é o comando da questão, digamos assim. A partir dessa proposta de redação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa discutir sobre um problema, desenvolver uma tese e criar uma proposta de intervenção para solucionar o problema que a gente discutiu. Então, a partir daquele tema que o Enem coloca pra gente, né, a frase tema, nós temos que fazer essas três coisas. Defender um problema, falar sobre um problema, discutir sobre um problema, apresentar uma tese, desenvolver essa tese e criar uma proposta de intervenção sobre isso. Fácil, né? Fácil. Tranquilamente. É importante falar também que a proposta de redação ela vem acompanhada por uma coletânea. Essa coletânea refere-se aqui aos textos motivadores, que o Enem vai colocar para você, para ajudar o estudante, ajudar você, né, a entender sobre o que os desenvolvedores da prova querem que o candidato escreva. Para você entender como isso funciona na prática, eu trouxe aqui para você a proposta de redação do Enem de 2019. Então, o que seria a proposta de redação? Vai chegar para você uma folha, que é o comando da prova de redação. Tá vendo? Ó, diminui aqui o zoom, para você ver por inteira. Tá? Vai chegar essa folha aí para você. Nessa folha nós temos aqui em cima a parte de instruções para redação. Então aqui vão ter algumas instruções, como por exemplo, misericórdia, como por exemplo, nunca use isso na prova. Como o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado, o texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria, até 30 linhas. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir. A redação que tiver até 7 linhas escritas sendo considerada texto suficiente, fugir do tema, ou não atender o tipo textual do texto dissertativo argumentativo, apresentar parte do texto deliberadamente desconexo ao texto proposto, apresentar nome, assinatura, rúbrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Então aqui tem as orientações, as instruções para a redação. Você não vai precisar ler isso na hora da sua prova, porque ao longo do nosso curso eu vou te falar sobre isso. Vai ter uma aula sobre situações que levam a nota 0. Aí você vai entender um pouquinho mais sobre o que faz com que uma redação tire nota 0. E ao longo de todo o nosso curso a gente vai estar destrinchando essas instruções aqui. Logo embaixo nós temos aqui os textos motivadores, né? O que são esses textos motivadores? São textos que a banca vai colocar para você, para que você consiga entender o que ela quer, basicamente. Esses textos motivadores podem ser textos realmente, né, escritos como aqui o texto 1, o texto 2, o texto 4. Pode ser uma imagem, como foi aqui o texto 3, né, que foi aqui no caso um cartaz, né? Pode ser uma frase de alguém, pode ser uma legislação, pode ser uma música, enfim, pode ser um gráfico, né? Então, você precisa ter essa capacidade de conseguir interpretar ali as informações que estão sendo colocadas para você, tá? Mas basicamente aqui nós vamos ter esses textos motivadores que vão conter informações a respeito daquele tema que o Enem colocou pra gente. Ah, Matheus, mas cadê o tema? Eu não sei onde está o tema. O tema tá aqui em cima? Você conseguiu identificar aqui o tema? Nessa instrução para redação? Não, né? Tá aqui em textos motivadores? Não, porque aqui só tem os textos motivadores. Texto 1, 2, 3 e 4. Onde é que tá o tema? Tá lá na parte final, que tá escrito, ó, proposta de redação. Aqui vai ter o comando da sua questão, basicamente. Vamos ler aqui? A partir da leitura dos textos motivadores, que são os textos motivadores, esses textos daqui de cima, e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então, o que são esses conhecimentos que você construiu ao longo da sua formação? São aqueles conhecimentos que você adquiriu na escola, né? História, geografia, biologia, física, química, enfim. Jornais que você assistiu, enfim. Tudo isso aí é conhecimento que você precisa trazer para sua prova. Se tiver relação ali com o tema, com o que você quer apresentar,
o seu argumento, você tem que trazer. Isso é o que a gente chama de repertório. Logo mais a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas você precisa trazer esses conhecimentos aqui para o teu texto. Redige um texto do tipo dissertativa, um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, você não vai escrever um texto descritivo, um texto dissertativo informativo, uma narração. Você vai escrever um texto dissertativo argumentativo. E de que forma você vai escrever esse texto? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, você não vai colocar aquelas gírias que você, às vezes, fala no seu dia a dia. Você vai escrever de maneira formal. Sobre o tema, aí abre aspas. Olha aqui o tema, olha onde está o nosso tema que a gente tem que escrever. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse aqui foi o tema do Enem de 2019. Não sei se você fez essa prova, mas democratização do acesso ao cinema no Brasil. E o que é que você precisa apresentar? Apresentando uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É uma proposta que nós vamos sugerir que vai servir para tentar resolver ou solucionar ou reduzir aquele determinado problema que a gente discutiu. E essa proposta de redação, de intervenção, deve respeitar o que? Os direitos humanos, né? Então, nós não devemos colocar uma proposta que seja, por exemplo, para a gente resolver a violência deve matar todo mundo. Não, né? Direitos humanos. Traz ali o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, enfim. Então, nós devemos montar uma proposta que respeite esses direitos humanos. Além disso, nós não vamos escrever qualquer coisa. A gente vai selecionar o que a gente vai escrever. Outra coisa, a gente vai escrever de qualquer forma? Não, a gente vai escrever de maneira organizada. E a gente vai escrever parágrafos que não têm relação uma coisa com a outra? Não, nós devemos fazer sempre a relação entre os nossos parágrafos, entre os nossos períodos. Isso a gente vai fazer de maneira como? De maneira coerente e coesa. O que seria ser coerente? Ser coerente é eu apresentar as minhas ideias de uma forma lógica, né? Por exemplo, quando a gente assiste uma história infantil. Era uma vez, aí conta toda a história e no final, fim, certo? Tem uma ordem lógica na apresentação das ideias. Já pensou se a história começa fim e termina com era uma vez? A gente vai pirar, porque não vai fazer sentido a história. Então aqui seria o mesmo sentido. A gente vai apresentar as informações de maneira lógica, de maneira cronológica, para que a gente não deixe perdido o nosso leitor, o que aqui no nosso caso é o nosso corretor. E também nós vamos apresentar de maneira coesa. O que seria apresentar de maneira coesa? Agora a gente vai puxar a memória lá de 2000 e sei lá quanto. A tia Raimundinha, professora de português do teu ensino fundamental. Ela falou sobre os coesivos, sobre os conectivos, sobre as conjunções. Aquelas expressões, aquelas palavras que a gente vai usar para relacionar orações, períodos, parágrafos, enfim. Né? Então, quando a gente usa o portanto, todavia, contudo, com isso, consequentemente, enfim, tudo isso aí é conectivo. E a gente vai apresentar esses conectivos aqui na nossa redação. Temos que apresentar aqui de maneira coesa. Esses conectivos eles são extremamente importantes, porque como o próprio nome já diz, são o quê? São conectivos. Os conectivos servem para quê? Adivinha, tem uma chance. Servem para conectar. Eles vão conectar o quê? Vão conectar orações, vão conectar períodos, vão conectar parágrafos, podem conectar até mesmo substantivos, por exemplo. Enfim, são os conectivos, eles são importantes. E por esse motivo a gente vai apresentar isso no nosso texto e vamos mostrar para o nosso corretor que a gente tem conhecimento desses conectivos. Tá, e vamos apresentar os nossos argumentos. Argumentos e fatos para a defesa do nosso ponto de vista. Então, não vou escrever uma redação sem dizer o que eu penso sobre o assunto. É claro que eu nunca vou colocar. Eu acredito que... Não, obviamente que não. Mas nós vamos defender de nosso ponto de vista de maneira formal. Ok? Além disso, o que a gente pode comentar também é a respeito das linhas da tua redação. A gente vai escrever uma redação de 8 até 30 linhas. Tá bom?
Só para você ver, mais ou menos, como é que você vai passar limpo ali para a sua prova. Essa aqui foi a redação que eu fiz no Enem de 2021. E aqui eu trouxe para você ver, mais ou menos, como é a folha oficial de redação do Enem. Você vai ter lá na parte de cima os seus dados pessoais, tá? E na parte de baixo você vai escrever a sua redação. Observe que aqui do lado esquerdo você vai verificar a contagem do número de linhas, né? Do número 1 até o número 30, ok? Se você escreve 7 linhas na tua redação, vou escrever até de outra cor, vou colocar de vermelho. Se você escreve até 7 linhas, você automaticamente tira 0. Se você escreve a partir da linha número 8, aí ok. Você pode tirar mais que 0. Tá bom? Então, se você escreve até 7 linhas, automaticamente você tira 0. Mas, convenhamos, não tem como você escrever uma redação boa até 7 linhas. Porque nós vamos fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Na conclusão tem que montar uma proposta de intervenção. Na redação tem que defender uma tese, colocar repertório. Enfim, não tem como a gente fazer tudo isso. É até 7 linhas. Tá bem? Então, aqui só para você ver de exemplo. Aqui eu escrevi, por exemplo, nessa redação 30 linhas. Mas você pode escrever 27, 28, 29, não tem nenhum problema. O importante é escrever uma redação de maneira completa e organizada. É claro que quanto mais você escrever, de maneira mais específica, melhor para você. Você consegue melhorar a sua argumentação ali. Então, escreva mais. Então, gente, nós encerramos nosso encontro de hoje. E eu espero te ver no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. É isso, gente. Tchau, tchau. E até mais.